Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você chegou, você está no canal do Escritor Cínico. Para esse mês de setembro, eu trouxe um livro que eu li no mês de julho, mas resolvi fazer agora um vídeo, esse comentário. Não é uma resenha, a resenha para mim é algo muito mais completo. É um comentário sobre o que eu achei do livro O Quarto de Giovanni, do escritor James Baldwin. Antes de começar, aquele nosso aviso de sempre, você já sabe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ao fazer isso, não esqueça de apertar o sininho que fica ali do lado, para que essa campainha sempre avise você quando eu postei um novo vídeo. Mas independente de você ser inscrito ou inscrita, não esqueça de comentar aqui embaixo se você já leu alguma obra do James Baldwin. E se leu, o que você achou? Se você já leu O Quarto de Giovanni e o que você achou do livro também. E não esqueça de compartilhar sempre esse vídeo, para que outras pessoas conheçam o nosso canal e possam também contribuir, ver os outros vídeos que ainda estão postados aí no YouTube, que eu já fiz, e ter uma opinião mais abrangente sobre o nosso canal, ok? Então, vamos passar para o livro O Quarto de Giovanni. Como vocês sabem, antes de começar a falar de um livro, para quem não está acostumado no canal, eu volto a avisar, eu falo um pouquinho do escritor. Nasceu em 1924 nos Estados Unidos e ele era como vocês já veem aqui na contracapa, ele era negro e homossexual. Mas ele era muito mais um ativista dos direitos dos negros do que dos direitos dos homossexuais. Então, assim, esse livro, quando foi publicado, pegou meio as pessoas de surpresa. Esse livro fala de um personagem que está em Paris na década de 50 e vai se descobrindo como um homossexual. Vocês imaginam se hoje ainda, em pleno século XXI, em pleno 2025, ainda existem muitas pessoas que lutam com essa descoberta, ou na sua adolescência, ou na sua vida adulta, ou quando é criança. Imagina na década de 50, quando isso nem era falado, quando essa questão nem era discutida, era tudo muito abafado, creio eu. E para ele, que era um gay assumido, também não deve ter sido fácil, enquanto escritor, receber essas críticas de volta quando ele lança esse livro. Tanto que os críticos acharam estranho que os dois personagens principais, que é o Giovanni e o David, são brancos. Não há um negro nesse livro. E aí, como já estavam acostumados do James Baldwin ter escrito ensaios defendendo os direitos dos negros, tanto a comunidade negra quanto os não negros que gostavam dele enquanto escritor e enquanto ativista também, reclamaram. Não entenderam o motivo. E ele depois vai se explicar, mas isso você vai saber quando você entrar na internet ou pesquisar algum livro em biblioteca. Será que vai ter alguém que faça isso? Para saber mais sobre o James Baldwin. O romance se passa em 1950. O David é um rapaz dos seus 20 e tantos anos, que é da classe média alta dos Estados Unidos e resolve ir para Paris. E nos anos 50, Paris era uma cidade assim em efervescência cultural, de comportamento. Então não só os norte-americanos, mas pessoas de várias partes do mundo que tinham condições iam para Paris, porque era ali que os movimentos culturais, tanto das artes plásticas, do teatro, do cinema e da literatura estavam acontecendo, e dos comportamentos, né? Não havia tanta repressão às pessoas que tinham um comportamento considerado estranho para uma sociedade norte-americana, ou uma sociedade brasileira, ou uma sociedade de outro país ocidental. Então, as pessoas corriam para Paris. E é nesse ambiente de frequentar cafés e de um lado para o outro, viver a vida na sua juventude, já que o David podia, que ele conhece a Ella. Se escreve H-E-L-L-A, mas eu não sei se a pronúncia seria ela ou Hella. E ele se apaixona por ela, eles têm um relacionamento, ele propõe casamento para ela. Só que ela não está segura disso, ela também é norte-americana, eles se encontraram em Paris, ela também veio para a França, para a capital parisiense, justamente também para aproveitar e se descobrir, né? E, enfim, participar dessa efervescência cultural e comportamental. Só que quando ele fala isso para a namorada, ela fica em dúvida se realmente quer ficar com ele e diz que vai conhecer a Espanha. E vai pensar,
na volta, ela responde a ele. É o que realmente acontece, ele fica sozinho em Paris e ele começa a ter vários relacionamentos somente de amizade, né? Só de conversa, inclusive com homens mais velhos e homossexuais, até que eles acabam indo parar num restaurante, num bar, vamos dizer assim, um bar-restaurante gay, e tem um garçom chamado Giovanni. E aí o David começa a conversar com o Giovanni, a princípio somente como uma conversa entre duas pessoas que se conheceram, dois homens. Bom, o relacionamento dos dois é naquela noite, né? Ele acaba indo para o quarto do Giovanni, porque ele estava para ser despejado, David, do lugar onde ele estava, porque o pai não tinha mandado mais dinheiro para ele e a senhoria francesa estava praticamente expulsando ele. E aí ele, para não ter que encontrar com a senhoria, acaba indo dormir no quarto do Giovanni, que é um quarto minúsculo, que ele se sente claustrofóbico, ele não gosta muito, mas ele acaba ficando, e a partir daí eles começam a desenrolar um relacionamento homossexual, e o David fica dividido entre a sua masculinidade, entre o amor que ele sente pelo Giovanni, porque vai surgindo um amor. Esse relacionamento dos dois é de meses, creio de 2 a 3 meses só, mas foi intenso, e também o amor que ele sente pela Rella. E não vou contar mais, para não estragar a história, porque outras coisas vão acontecer. Esse romance é desenvolvido em primeira pessoa. Quem conta a história pra gente é o David. E ele já vai dando uma notícia não muito agradável do que irá acontecer, né? Porque ele é um grande flashback que ele vai narrar para nós, leitores, sobre o que poderá acontecer com o Giovanni. E é assim que nós vamos conhecendo toda essa história desse relacionamento entre ele, o Giovanni e a Rella. Bom, o que eu entendi desse livro, né? Ele é muito mais do que um livro sobre homossexualismo. Aqui não é colocado de uma forma, não sei se pelo período, né? Não sei se é pela época, mas não se fala muito de culpas, nem do Giovanni, nem do David, porque eles estão tendo um relacionamento amoroso e sexual. Não, isso é claro que é relatado, mas de uma forma muito mais sutil. Aliás, o James Baldwin escreve de uma forma assim magistral, muito boa. Você quer ler, e é poético também, não é uma coisa chata, e não é melodramática, não tem dramas aqui, né? Existe o drama do personagem, mas nada melodramático, por isso eles não se sentem culpados por estar tendo esse relacionamento, apesar de saberem, né, que não está, tudo bem, que eles estão ferindo o sentimento um do outro, que o David vai ferir o sentimento da Rella, porque ela um dia vai voltar da Espanha para encontrar com ele em Paris e dar resposta se vai casar com ele ou não, e o Giovanni sabe disso também. Então a partir daí é um romance de comportamentos e um romance de sentimento, de pessoas que os amigos do David vivem à margem, as pessoas que ele relaciona vivem à margem, como isso os incomoda, como muitas das vezes eles são prepotentes e rabugentos, irritadiços e felizes também por se sentirem com coragem, por assumir determinadas atitudes, não somente na parte sexual, mas comportamental também. Então é um livro que eu recomendo. Não é um livro eu não o classificaria como um livro de cultura LGBT, apesar de ter dois personagens gays, mas é um livro sobre amor, sobre rupturas, sobre arte também, sobre vivência, sobre descoberta da vida de dois jovens. E, enfim, se bem que o Giovanni não é tão jovem assim, né? Ele tem uma vida mais sofrida do que o David, que é filho de um industrial de classe média norte-americano. Então, eu recomendo fortemente. Eu demorei muito a ler esse livro, porque achei que fosse um livro focado num tipo de segmento, e ele não é. Então, eu recomendo que vocês leiam O Quarto de Giovanni. E é isso. Se vocês gostaram, mais uma vez eu peço para dar aquele like, para compartilhar. E se não gostaram, deem like também para me ajudar e compartilhem. Um abraço e até o próximo vídeo.